Olá, tudo bem? Espero realmente que sim. Querido aluno, conforme conversamos na última aula, vamos trabalhar nesse último módulo sobre ataque às informações. Olha só, nesse módulo, prepare-se para conhecer o mundo dos invasores. Ao estudarmos essa unidade, você vai entender as diferentes técnicas usadas para obter acesso não autorizado à informação. Elas podem tomar assim diversas formas, abrangendo, pessoal, invasões físicas e tecnológicas. Os recursos explorados pelos agressores também são surpreendentes. Eles podem manipular dispositivos de segurança, funcionários e até o lixo em busca dos dados que procuram. Nesse módulo iremos trabalhar em duas partes, pessoal, em duas partes. A primeira explorando as falhas tecnológicas e a segunda ataques físicos, tá? Na primeira, com relação a explorando as falhas tecnológicas e humanas, se você acha que mecanismos como firewalls, o IDS, roteadores e antivírus são o bastante para mantê-lo imune às pragas virtuais, temos uma novidade. Pessoal, vocês estão enganados, tá? O aperfeiçoamento das invasões lança novas estratégias constantemente. E para piorar, pessoal, agressores utilizam inclusive dispositivos de segurança para minar a infraestrutura de proteção das empresas. É a velha história, o feitiço vira contra o feiticeiro. Você vai entender melhor sobre isso na parte 1. Na parte 2, ataques físicos, você vai entender, pessoal, assim, alguns invasores descobriram que em alguns casos nada é melhor do que acesso direto para garantir o acesso às informações. Pelo menos é assim que pensam os engenheiros sociais, os dumpsters, divers, tá? E os agressores que invadem a infraestrutura física das empresas. Na parte 2 desse módulo, assim, vamos entender melhor sobre isso. Vamos lá? Agora, primeiramente, para a parte 1, tá? Falhas tecnológicas. Pessoal, de um lado, os administradores de segurança, do outro, quem são? Os hackers. Uma eterna briga entre gato e rato que não tem nada, vocês sabem, não tem data para acabar. A cada novo dispositivo de proteção dos dados, a cada antivírus é lançado, a pirataria virtual sempre encontra uma brecha a ser explorada, aperfeiçoando suas armas, além do curto prazo da vida útil dos mecanismos. O que fazer quando a ameaça à segurança parte dentro da empresa? O elo humano parece ser o mais frágil de toda a corrente de proteção. Cientes dessa fragilidade, existem os Black Hats que somam aos seus trabalhos tecnológicos a exploração da fragilidade dos funcionários. Nessa parte do módulo você vai aprender mais sobre alguns ataques que provocam profundas dores de cabeça nas empresas. E para surpresa de muitos, alguns não têm nada a ver com a tecnologia. Às vezes é muito mais fácil jogar uma pedra, pessoal, na janela, por exemplo, da empresa, invadi-la fisicamente, ou convencer um funcionário ingênuo que lhe passe a sua senha, do que romper os elos tecnológicos que o protegem. Pessoal, sem dúvida, gerenciar vulnerabilidades físicas e humanas também tecnológica, ao mesmo tempo não é tarefa fácil. Aliás, é praticamente impossível vedar todas as brechas de segurança. Imagine, por exemplo, uma empresa dedicada à proteção dos seus dados. Ela só usa os lançamentos assim, de mercado. O seu carrinho de compras inclui os últimos antivírus, firewalls e IDS. Além disso, ela prontamente instalou ferramentas como a ferramenta PGP, anti-spam, entre outras, para garantir a segurança de sua fortaleza, mesmo dispondo de um verdadeiro arsenal. Assim, eles não podem, pessoal, esquecer de que atrás das linhas inimigas, seus adversários também assim, desenvolvem novas armas. Tá, o hacker, pessoal, mais famoso do mundo, chamado Kevin Mitnick, fala que não existem sistemas fortes ao ponto de se tornarem impenetráveis. Durante uma entrevista, ele deixou claro que garantir a segurança é muito desafiador, tá? Pessoal, para entrar, basta descobrir uma única falha. E ela sempre existe realmente na queda de braço, pessoal, entre administradores e hackers. Os agressores parecem estar numa posição assim muito mais confortável. Como não sabe qual brecha será usada pelos Black Hats, as organizações se dispersam, pessoal. Assim, seus esforços, numa tentativa desesperada de encobrir suas fragilidades. E que tudo indica, ser vilão é mais fácil que ser mocinho no mundo da informática. E para piorar, a segurança apropriada da informação demanda investimentos contínuos para adoção e aprimoramento do dispositivo de proteção. Porém, como os recursos financeiros e humanos não são ilimitados, muitos CEOs de empresas não atendem aos pedidos da equipe de TI. Muitos executivos
por exemplo, não são a favor de investimentos robustos em segurança. E como não enxergam relação entre proteção dos dados e produtividades, eles preferem assim reagir e prevenir acreditando que cooperam para a saúde da empresa quando não contém custos, tá? Pessoal, como você já viu nas aulas anteriores, empresas que respondem às ameaças quando elas já se transformarem em ataques comprometendo o andamento dos seus negócios, elas colocam em risco não apenas suas informações confidenciais, mas também a confiança dos seus investidores e clientes. Não é à toa que a segurança deve ser parte integrante da política da organização. Assim, pessoal, infelizmente algumas empresas já despertam para a relevância de proteger seus dados. Pertencente a um dos setores mais visados pela pirataria virtual, o ramo brasileiro do banco, por exemplo, o Banco Santander, já conta com uma equipe, pessoal, de 80 pessoas dedicada à segurança. Como outras organizações, a direção do banco já entendeu, pessoal, que ataca seus dados, as suas transações financeiras, coloca-se em xeque a saúde da empresa como um todo. Porém, enquanto a segurança não integra a pauta de todas essas organizações, os hackers ainda terão muito trabalho a fazer. Durante essa aula, pessoal, vocês vão conhecer as principais falhas humanas, físicas e também tecnológicas que facilitam o ataque às informações. Pessoal, muitos internautas acham que estão a salvo das pragas virtuais simplesmente porque compraram um kit básico de segurança. Ao contrário do que pensam, pessoal, eles estão expostos, certamente não tão vulneráveis quanto os usuários mais inadvertidos, mas ainda assim expostos. Vocês verão nessa parte da aula algumas estratégias desenvolvidas pelos piratas da rede para driblar essas barreiras de segurança, obter as informações que buscam assim de qualquer jeito. Vamos lá? Só, seguinte. Para os leigos, os ataques à informação podem parecer uma possibilidade remota, principalmente quando já estão protegidos por alguns dispositivos de segurança. Um rápido passeio assim, por uma lista de discussão na internet pode ser o bastante para encontrar informações confidenciais, perigosamente expostas em fóruns. Para os hackers, os usuários mais ingênuos são vítimas fáceis, pois divulgam dados importantes e facilmente. Até os menos ingênuos podem ser vítimas de ataques e informações livres. Além dos fóruns, os hackers também fazem consultas, por exemplo, aos servidores do domínio DNS, tá? Ferramentas que possibilitam o acesso ao site sem que o usuário conheça seu endereço de IP. Eles são muito úteis, pois poupam o usuário do trabalho de decorar o endereço de IP de todos os sites. Imagina se, assim, ao invés de digitar simplesmente google.com.br, você tivesse que digitar uma sequência de números, tá? Agora imagine como seria trabalhoso decorar números de todos os sites que você frequenta. Complicado, né? Por outro lado, assim, o uso do DNS ajuda o usuário, tornando a navegação na internet mais rápida e agradável. Mas por outro lado, pessoal, os hackers também podem utilizar consultas aos DNS para obter informações úteis para ataques. Além dessas ferramentas, os próprios sites de busca, como o Google, são um instrumento e tanto nas mãos inimigas. Os agressores, pessoal, podem utilizá-los para colher dados importantes como números de telefone, bem como nomes, cargos dos funcionários. Como você já viu, essas informações podem ser úteis, por exemplo, pois auxiliam os criminosos em suas tentativas de descobrir a senha. Técnicas como, por exemplo, password casing, faz o bom uso do farto banco de dados, revelando a senha para o invasor com maior rapidez. Algumas empresas desavisadas não protegem a lista de e-mails dos funcionários, divulgando-a assim desnecessariamente no site da própria instituição. Quando em posse de alguém mal intencionado, os endereços eletrônicos podem ser bombardeados com o envio incessante de spam, vírus, worms, cavalos de Troia, entre outras ameaças. E existem ainda falhas a nível de protocolo. Pessoal, o Nakamura e Geus alertam que banners de protocolos como Telnet e FTP, exibidos como conexão estabelecida, podem disponibilizar informações como o sistema operacional utilizado. Ora, pessoal, é muito imprudente da parte de uma empresa não proteger esses dados, pois sua exposição devida ajuda ao invasor, pessoal, a planejar seu ataque. É indispensável, portanto, pessoal, alterar os banners, evitando a divulgação perigosa das características do sistema. Pessoal, agora vamos entender sobre um termo chamado packet sniffing, tá? Quando usada em prol da segurança, a técnica de farejamento de pacotes, ou packet sniffing, é muito útil, pois ajuda a identificar problemas no trânsito de dados, interceptando pacotes suspeitos. No entanto, quando cai nas mãos dos black hats,
o packet sniffing transforma-se em uma estratégia muito perigosa. Esses criminosos tiram proveito de sua capacidade de capturar informações para roubar dados importantes. Então os invasores costumam utilizar diversos tipos de filtro. Entre os mais comuns, destacam-se aqueles que têm por objetivo violar a privacidade dos correios eletrônicos, tá? Identificar senhas que circulam pela rede sem criptografia. Se pensarmos na segurança das redes como um todo, a prática de farejamento de dados pode se tornar assim ainda mais perigosa. Afinal, todas as máquinas conectadas à rede, como o sniffing, ficam acessíveis, facilitando o trânsito da ação criminosa. O que poderia parecer, pessoal, uma infecção isolada, contaminada, ele pode contaminar toda a rede, comprometendo o sigilo das informações que circulam nela, tá? É um prato cheio para os crackers, que passam a ter acesso a diversas senhas, números de cartão de crédito, entre outros dados do seu interesse. Pessoal, a fim de impedir que uma possível contaminação se espalhe, muitos administradores utilizam os switches, os computadores, né? Os comutadores, que segmentam na rede assim internamente, eles conseguem segmentar essa rede, evitando a generalização do contágio. Eles podem, por exemplo, fragmentar uma única rede em várias VLANs, né, que é Virtual Local Area Network, dificultando a expansão do ataque. A segmentação não é uma solução definitiva, até porque ela não impede os sniffers consigam capturar dados dentro de um segmento. A vantagem dos switches é que eles não permitem que o sistema seja conquistado em uma única batalha, criando diversos focos de resistência. A ideia é mais ou menos o seguinte: já que não se pode evitar o ataque, vamos dificultá-lo. Às vezes pode ser muito difícil identificar um sniffing. Muitos agressores utilizam táticas que tornam a interceptação praticamente invisível. Imagine, por exemplo, um cracker que redireciona o tráfego dos dados para si. Ora, para evitar sua fácil detecção, o intruso examina os dados, mas não os detém. Ele reenvia os pacotes para o seu receptor legítimo, garantindo sua chegada ao destino final. Por isso, tanto o emissor quanto o destinatário não desconfiam que haja algo errado, uma vez que a comunicação entre eles flui normalmente. Pessoal, para dificultar sua prevenção e detecção, muitos crackers combinam o packet sniffing com outras técnicas, como por exemplo o password casing, engenharia social e ataques do dicionário são apenas algumas opções do cardápio da pirataria, tá? Pessoal, a encriptação das informações sigilosas também é mais uma alternativa recomendável. Afinal, de nada adianta a interceptação dos dados se o sniffer não possui a chave para decodificar, né, se esses dados estão criptografados. Outras técnicas é a chamada port scanning. É mais uma dos casos de técnicas de segurança assim que caíram no gosto dos crackers. E não foi por acaso. Os port scanners são responsáveis por encontrar os pontos fracos do sistema operacional e dos protocolos de comunicação. Por exemplo, eles funcionam como os verdadeiros auditores, identificando vulnerabilidades durante o processo. Eles deixam de lado o monitoramento das falhas importantes, mecanismos de segurança como firewalls e o sistema de detecção de intrusão, o IDS, tá? O que torna a ferramenta ainda mais irresistível para os crackers é que ela também procura possíveis falhas, pessoal, no protocolo de comunicação, o TCP/IP, tá? Mapeando também as portas de TCP e também a UDP, que estão ali abertas. Para entender por que é tão tentador um Black Hat monitorar as portas do sistema, é importante revisar o conceito de porta. Como a própria palavra indica, a porta de uma conexão virtual não é muito diferente daquelas que nós temos em casa, tá? Assim como não é difícil imaginar o porquê as empresas protegem seu hall de entrada, não é complicado entender os motivos para a proteção das portas virtuais. Por isso, todo cuidado é pouco com as portas de TCP, a TCP e também da UDP, tá? Que saem pacotes durante a conexão entre computadores e internet. Logo, um sistema de segurança eficaz deve ser capaz de monitorar essas conexões, tá? Essas portas, avaliando se há ou não riscos envolvidos. Olha só, pessoal, enquanto muitas empresas ainda negligenciam o port scanning, tá? Os crackers utilizam amplamente. Eles encontram na sua realização uma importante etapa preliminar do ataque, permitindo a identificação das portas abertas, as portas abertas e as fragilidades do sistema-alvo. Agora vamos ver sobre scanning de vulnerabilidades. Pessoal, uma vez completo o port scanning, a próxima etapa é o scanning de vulnerabilidades. É nesse momento que são exploradas as fragilidades individuais do serviço. Ou seja, enquanto o port scanning oferece ao administrador ou cracker uma visão
global dos pontos fracos do sistema de segurança, o scanner de vulnerabilidades vai dar mais detalhes sobre cada uma delas, tá? Para tanto, o scanner sai a caça de brechas em setores que vão desde ao sistema operacional, tá? Até os serviços de aplicativos. Então trata-se de uma grande arma a serviço da segurança das organizações. Os auditores, por exemplo, se beneficiam dessa técnica para aprofundar suas análises acerca das falhas do sistema de segurança. Como os scanners produzem relatórios sobre o resultado, a equipe de TI pode lançar mão dessas informações para ajustar suas despesas, tá? Pessoal, dessa descrição não fica difícil imaginar como os crackers utilizam o scanner de vulnerabilidades. Ele evita o desperdício de tempo e esforço, mostrando com clareza os alvos mais frágeis da organização. Quando usado pelos piratas virtuais, o scanner sinaliza por onde começar o ataque, sinalizando as brechas nos roteadores, protocolos e também os firewalls, tá? Eles utilizam muito essa técnica, né, os crackers. Pessoal, assim, algumas das falhas mais comuns são configuração de proteção inadequada, versão desatualizada do software de segurança, a escolhas de senha de fácil identificação, problemas como o buffer, por exemplo, que facilita o ataque de negação distribuída de serviço, o DDoS, que já comentando sobre essa técnica em algumas outras aulas. Olha só, outra técnica popular, pessoal, entre os crackers chama-se IP spoofing, tá? Para entender seu funcionamento, é importante que você conheça algumas características do IP. Muitos sistemas permitem ou vetam o trânsito de dados com base nesse endereço. Isso é, assim, uma vez identificado o endereço de IP confiável, a comunicação autorizada. Infelizmente, a maioria do tráfego de pacotes chega ao seu receptor sem verificar seu remetente. É mesmo quem ele diz ser, então não dá para saber quem que mandou. Uma vez identificado o endereço de IP confiável, a comunicação autorizada sem que ocorra uma tentativa concreta de validação. Nos casos de ataque de rede interna, os falsificadores, pessoal, costumam usar o endereço de IP interno. Por isso, muito black hats camuflam seu verdadeiro endereço de IP, escondendo sobre os files e os files parecendo inofensivos. Pessoal, como golpes assim são comuns, o sistema de segurança que confiam cegamente no endereço de IP torna as empresas assim fáceis de ataques desse tipo. Assim, como você pode ver, pessoal, o IP spoofing oferece muitas vantagens. Além de facilitar a ação criminosa, ele também protege a identidade do agressor. Assim, a técnica é muito usada em diversos ataques, especialmente naquele envolvendo negação de serviço. Como ele opera em nível assim, de conexão, o IP spoofing funciona em todos os sistemas operacionais, interceptando os pacotes do Windows, do Linux, entre outros sistemas operacionais. Ora, se essa agressão é tão eficiente, como é possível proteger a rede? Como que será possível, né? Uma das melhores saídas, pessoal, é a aplicação chamada de filtros configurados para bloquear essa tentativa de conexão externa com o endereço do IP da rede local. Pessoal, olha só, foi criado em 2001, o malware chamado Class foi um dos primeiros a lançar mão de spoofing. Dependendo da versão utilizada, outros programas prejudiciais eram usados para atacar a máquina. Além disso, o Class era bastante flexível, podendo assumir a forma de vírus, cavalo de Troia ou worm. Essa praga era tão elástica que conseguia disfarçar até o dispositivo antivírus. O Class, pessoal, marcou a história da evolução dos malwares e sua infestação causou prejuízo assim no mundo afora por muitos meses. Pessoal, olha só, agora vamos a outra técnica, tá? Vamos analisar outra técnica chamada firewalking, tá? Como já era de se imaginar, o firewalking é uma estratégia que busca driblar o dispositivo de proteção com nome parecido, o firewall. Para entender melhor, convém saber um pouco mais sobre sua principal fonte de inspiração. A ferramenta Traceroute, tá? Utilizada para solucionar problemas de rede, ela permite a identificação do caminho que um pacote percorre até chegar ao seu destino. Enquanto a internet ainda era novidade, seu uso era seguro, ajudando os profissionais de TI a identificar as falhas. Depois, como os outros mecanismos de segurança, o Traceroute, tá? Foi mais um feitiço que virou contra o feiticeiro. Hoje ele é popular entre os black hats, tá? Que buscam saber mais sobre o funcionamento das redes antes da invasão. Pessoal, as funções do firewalking se assemelham à espionagem dos Tracerouters, tá? Eles são bastante utilizados para colher informações sobre sistemas protegidos pelo firewall. Então eles tornaram-se famosos por testá-los, podendo oferecer também um mapeamento dos roteadores da rede. Então as informações obtidas pela técnica de firewall, pessoal, são muito relevantes para os agressores, muito relevantes. Afinal, eles revelam, entre outras coisas, os critérios de filtragem, tá? Usados pelo firewall.
Isso é. Então ele revelando assim as brechas de segurança. E com isso o firewalking é capaz de indicar quais as portas abertas, indicando o possível ponto de partida do ataque. E para combater o firewalking é comum instalar ter servidores proxy, tá? Instrumentos de segurança que estudamos em aulas anteriores, quando a gente falou sobre os servidores proxy, tá? Maravilha, pessoal! Chegamos ao final dessa primeira parte desse módulo, ataque às informações. Na segunda e última parte iremos abordar sobre ataques físicos. Te espero na próxima aula, bons estudos e até mais!